Olá, pessoal! Estamos de volta para mais um podcast e dessa vez nós estamos aqui com a doutora Miriam, advogada. Vou deixar a doutora Miriam se apresentar aqui para gente. Oi, pessoal, meu nome é Miriam, sou advogada, amiga da Fernanda, né? E hoje a gente vai conversar, né, bem tranquilamente sobre um tema muito legal. Estou muito feliz por estar aqui com você, tá? Eu que estou muito feliz. E é exatamente um tema muito bacana. A gente vai falar hoje sobre inteligência artificial, mais precisamente inteligência artificial na advocacia, que vem sendo palco aí para uma série de questões que a gente tem visto, inclusive nos tribunais, né? O pessoal falando sobre inteligência artificial. Então, eu queria começar perguntando, doutora, você já está utilizando a inteligência artificial no seu escritório? Essa pergunta pode causar polêmica, né? Porque, assim, a advocacia hoje, antes de responder, ela tá um pouco na defensiva sobre a inteligência artificial, né? Uhum. E eles estão achando, na maioria, né, que a inteligência artificial vai acabar com a advocacia. E, na verdade, é o contrário. Se você não utilizar a inteligência artificial, daqui 5 anos, eu dou 5 anos, o seu escritório que vai acabar. Né? E sim, a gente já está utilizando a inteligência artificial no meu escritório, assim, bem engatinhando ainda, mas ela já tem otimizado bastante o trabalho, sabe? Uhum. E eu estou pretendendo aí ampliar a utilização dela. E assim, ela não é só o ChatGPT, né? Uhum. Ela é robô que responde ao WhatsApp, até o tráfego pago ainda já está utilizando a inteligência artificial, é bem amplo, né? Essa questão. E assim, eu estou utilizando e ela está eu tô, assim, apaixonada por ela. Sim. E tá sendo muito bom. Eu também. Eu vou te falar. Eu já não consigo mais viver sem inteligência artificial. Já faz muito parte do meu dia a dia. Só que, ao mesmo tempo, eu acho assim... É aquele negócio, né? Eu vou ter que entregar a idade. Quando eu comecei a advogar... Não, antes, quando eu entrei na faculdade, a gente mal utilizava Google, né? Mal utilizava Google. E aí, hoje em dia, vendo, assim, o que virou, traz um pouquinho de receio. Só que eu não acredito, vou te falar sinceramente, eu não acredito que a inteligência artificial irá conseguir passar na frente ou retirar o espaço dos advogados. Com certeza não. E aí eu até utilizo aquela máxima que é a seguinte, entender pode entender, ter a inteligência pode ter a inteligência, mas as manhas não conseguem ter. Sim. Então essa visão do caso, essa análise técnica do caso, essa verificação de quais os argumentos que podem ser utilizados naquele caso, uma análise assim, que seja uma análise não só da legislação em si, mas também uma análise sentimental, a IA não consegue ter. Você acha que alguma hora ela vai conseguir fazer uma análise que não seja uma análise tão superficial? Porque eu tenho visto hoje em dia, infelizmente, petições muito superficiais, que não conseguem adentrar no mérito, assim como um ser humano. Você acha que um dia consegue ou você acha que não tem chance? Eu acho que ela não vai conseguir entrar no contexto jurídico. Ela não vai substituir a presença do advogado e até a experiência do advogado. Uhum. Porque se você for, na verdade, por exemplo, uma pessoa que não conhece do jurídico, do meio jurídico, e não souber dar os comandos adequados para ela, de modo a conduzi-la, porque aí as pessoas pensam, a inteligência artificial vai te conduzir. Não, é ao contrário. Uhum. O ser humano que vai conduzir a inteligência artificial. Maravilha. Se você não conduzir ela de maneira adequada, ela vai ser superficial e ela vai dar petições desse jeito que você tá falando, né? Uhum. De maneira, assim, bem seca, né? Vamos dizer assim. Uhum. E aí, ela realmente... já vi processos. Outro dia eu não sei se foi você que postou, não sei. Uhum. Um advogado postou sobre uma petição que o advogado viu num processo que ele tava, né? Que ele ia ter que contestar uma inicial, inclusive, totalmente
de chat GPT e a pessoa não tirou nem aqueles tique que ela coloca, sabe? Aqueles emoji e colocou tudo no processo, assim, não dá, né? E por quê? Ela vai avaliar o caso, claro, mas o seu tato jurídico ela nunca vai substituir. E nesse ponto eu vou até te falar uma coisa. Lá no meu escritório é algo que eu faço com os estagiários. Eu não permito que os estagiários utilizem o ChatGPT para escreverem petições antes de iniciarem a petição e fazerem a petição sem o ChatGPT. E eu te explico por quê. Eu já percebi que os estagiários eles querem colocar assim, por exemplo, coloca lá no ChatGPT, situação tal, escreva uma petição para requerer tal coisa, exatamente do jeito que eu solicitei. E o ChatGPT entrega aquela petição, mas não entrega com toda a fundamentação jurídica, porque é aquilo que você falou, o ser humano precisa conduzir. Sim. E muitas vezes o estagiário ele não sabe conduzir para conseguir minutar. Para conseguir fazer uma petição ali, mesmo que seja, né, mais simples possível para que eu possa corrigir. E aí o que acontece? O estagiário me entrega a petição e eu olho e falo assim, poxa, mas essa petição aqui, essa parte aqui da fundamentação jurídica, um parágrafo? Você tá de brincadeira comigo? E aí a pessoa não teve aquele cuidado de fazer uma busca, de pesquisar quais os artigos que caberiam para aquele caso e tudo mais, e sai tudo errado. E outro dia eu vi, inclusive, um julgamento em que o desembargador chamou a atenção porque ele verificou que no processo o advogado tinha juntado uma petição e nessa petição tinha, inclusive, jurisprudências inventadas. O nome do desembargador era um desembargador que nem trabalhava, que já estava aposentado e tudo mais, como se ele tivesse feito aquela jurisprudência e, na verdade, não tinha sido feito. E o advogado o desembargador, ainda por cima, multou o advogado por litigância de má-fé, nesse caso. E aí entra uma questão que é a seguinte, hoje a gente tem visto também muitos tribunais utilizarem a inteligência artificial para minutarem acórdãos. Nesse caso, você entende ser justa essa aplicação de litigância de multa por litigância de má-fé no advogado? Ou você acha que é uma situação com 2 pesos, 2 medidas, em que no caso de um advogado errar, ele seria punido e o tribunal, se errasse, não seria punido? O que você acha? Acho que tem que ser... Na verdade, a gente sempre vai ter essa discrepância na hora de ser punido, né? Porque eles... Inclusive, os nossos prazos são menores, que isso é um assunto para outra discussão, né? Aí nunca vai ter essa na verdade, igualitária, né? Essa punição igualitária, igualdade, né? E tal. Mas essa questão dos tribunais utilizarem, eu até tava pesquisando algumas coisas sobre, né? E você sabia que eles estão utilizando, na verdade, aqui pelas minhas pesquisas, o STF está utilizando já a inteligência artificial, o TRF já está utilizando mais. Eles estão utilizando para fazer um filtro nos processos, sabe? Pelo que eu vi, eles estão utilizando só para avaliar, na verdade, no caso do STF, admissibilidade, né? Se o recurso tem repercussão geral e tá avaliando esses filtros iniciais, sabe aquela triagem que eles fazem nos processos, né? Quando começa e tal. Eles já estão utilizando para isso. Mas com relação a minutar ou fazer manifestações, eu não encontrei essa informação, assim, na verdade, fácil, né? Porque talvez eles estejam utilizando igual esses advogados estão utilizando de maneira, assim, totalmente irresponsável, né? Porque se eles utilizarem dessa forma, eles teriam que ser punidos também, né? Porque 2 pesos, 2 medidas. Eu tive um estagiário que ele trabalha, inclusive, no Tribunal de Justiça, e ele me falou que eles estavam utilizando para fazer, inclusive, ementas. Olha, então tava inventando, né? Mas veja bem, se hoje em dia tem comandos para você pedir para a inteligência artificial não inventar. Sim. A questão é que você tem que ter um olhar técnico para conseguir verificar se de fato a inteligência artificial não está inventando ou está. Sim. E aí, você acha que todo mundo consegue ter esse olhar técnico? Ou que a gente vai chegar num ponto que não vai precisar ter esse olhar técnico mais? Eu acho que nem todo mundo vai ter esse olhar técnico, não. E assim, vai passar batido uma hora, né? Porque eu
Eu, na verdade, eu não confio na jurisprudência do chat ainda. Não, também não. Eu sempre busco lá diretamente no tribunal, porque eu tenho medo, sabe? Porque passar vergonha não dá. Eu sempre clico, eu coloco um comando próprio no meu GPT para ele colocar o link daquela jurisprudência. Aí você confere. Aí eu clico em todos os links, verifico se está tudo certinho. E aí, se estiver ok, utilizo na petição. Ou também, em algumas situações, quando eu leio a jurisprudência completa, eu verifico que não é o caso de utilizar naquela petição, sabe? Sim. Mas, de fato, eu também acho que tem que ter um olhar técnico que a IA provavelmente não vai conseguir ter. E aí eu te explico por quê. Eu tenho lá no escritório um processo que aconteceu o seguinte. Uma mulher foi presa porque, infelizmente, ela tinha dado fim na vida do próprio filho durante uma depressão pós-parto. E ela foi presa por esse motivo. Ela tinha mais um filho, só que, infelizmente, um dos filhos dela, né? Ela tinha 2 filhos, um, infelizmente, veio a óbito em função disso. E o que aconteceu? Durante esse período em que ela estava presa, infelizmente, ela também veio a óbito em decorrência de um suicídio. E, quando isso aconteceu, a mãe dela, a avó das crianças, nos procurou lá no escritório. A gente avaliou toda a situação, verificamos, fizemos solicitações para a Secretaria de Estado, né, para verificar qual foi o tratamento que ela teve durante esse período em que ela estava presa, e nós verificamos que ocorreu, na verdade, uma negligência em relação ao tratamento psicológico dela nesse período. E, em virtude disso, nós ajuizamos uma ação com um pedido de pensão alimentícia para a criança a ser paga pelo Estado e com pedido de indenização. E, graças a Deus, nós tivemos êxito, o Estado foi condenado a realizar o pagamento da pensão alimentícia até a criança completar 25 anos de idade, e também da indenização. Inclusive, se vocês quiserem a jurisprudência desse caso, eu posso encaminhar a jurisprudência para quem quiser acessar e verificar tudo certinho. Enfim, é um caso com várias mazelas. Não é um caso tão simples que você conseguiria fundamentar exclusivamente, por exemplo, no Código Civil. Então, passa a ser necessária a atuação humana. E eu acredito que, principalmente nesses casos em que envolvam o psicológico das pessoas envolvidas, o ChatGPT não consegue, na minha percepção, transcrever em palavras aquilo que é emocional, que é afetivo, sabe? Eu acredito que ele consiga, sim, informar os fatos e tudo mais, mas essa visão, essa análise a fundo do espírito da lei, o que a lei quer trazer para nós, qual o espírito da lei, para então a gente conseguir aplicar, eu acredito que o ChatGPT nunca vai conseguir fazer, sabe? E aí é o ponto que é o seguinte: hoje em dia a gente vê vários escritórios trazendo a ideia de massificação. Não, vamos atender mais e mais e mais clientes, né? Que é a ideia de massa dos escritórios. Mas essa ideia de massa, mesmo com o uso do ChatGPT, ela não consegue ser aplicada num escritório artesanal que vai, de fato, atender e tratar o caso daquele cliente em específico. O que você acha sobre isso? Então, essa ideia de massa, para mim, ela só vai funcionar nas demandas em que o assunto é o mesmo. Por exemplo, ela quer fazer... o escritório quer atuar em massa em um assunto, por exemplo, de revisão de contrato de juros abusivos, vamos supor. E aí vai ser tudo a mesma coisa, né? Vai só mudar mesmo o cabeçalho,
as partes, o banco, né, enfim, vai fazer um cálculo, que a inteligência artificial vai conseguir fazer um cálculo muito melhor do que a gente, com certeza. E ela vai fazer uma tabela, vai avaliar, vai tomar como base Banco Central, enfim, os juros daquele contrato, isso ela vai conseguir fazer muito bem. E aí, neste caso, eu acho que dá certo, sabe? Massificar esse tipo de processo. Inclusive, neste caso, né, nesses casos que dá pra... Que o escritório é um escritório de massa, que não é o nosso caso, porque a gente é artesanal, que gosta de tratar o cliente, né, na maioria das vezes, cara a cara, pessoalmente, que às vezes eu e você também, você é o mesmo perfil que eu, você talvez nem vai delegar certas coisas, não, enfim. Tem dificuldade, inclusive. Totalmente, eu também. E aí, neste caso de massa, com certeza, inclusive, neste caso, acredito que dá certo também a questão do robô nas mensagens do WhatsApp. Porque o robô vai otimizar muito as respostas. E assim, o meu marido, ele tem, né, uma empresa que é de outra área, né? E ele utiliza o robô nas vendas dele. E assim, o robô, ele é muito bom pra vender. E assim, ele tem como você fazer uma adaptação nele, que ele fica falando como se fosse humano. A maioria dos clientes não percebe, na verdade, quase 99% não percebe que está conversando com um robô. E ele fecha contratos. Então, assim, para um escritório de massa, a questão do WhatsApp robô é excelente. Ela vai fechar contratos. Pois é. E aí, assim, você acha que tem ações que dá para ser massa e ações que não dá para ser? Ou você acha que dá para um escritório de advocacia automatizar tudo? O que você acha sobre isso? Eu acho que não dá para ser os dois, entendeu? Por causa que, como que você vai separar na hora de responder? Entendeu? Porque aí, às vezes, o robô não vai saber, igual você tá falando, né? Ele não vai ter esse tato, esse espírito, ele não vai ter. Pra saber, olha, esse aqui eu vou precisar conversar melhor com esse cliente. Esse aqui eu vou precisar marcar um atendimento presencial. A não ser que o cliente fale, né? De maneira mais clara, mas eu acredito que essa sensibilidade o robô não vai ter. Também acho que não. Inclusive, assim, eu acho que fica... Até é complicado para demandas que envolvam muito emocional. Então, por exemplo, eu atendo muito lá no escritório homens que respondem processos com pedido de medida protetiva. E muitos desses casos, o homem se sente injustiçado. Então, por exemplo, ele fala assim, olha, doutora, é o seguinte, eu falei que eu queria me divorciar dela. Ela falou que não iria aceitar, que iria acabar com a minha vida se eu me divorciasse dela. No outro dia, ela pediu uma medida protetiva. Eu não acredito que o ChatGPT conseguiria avaliar e falar assim, não, realmente nesse caso aqui precisa de uma atuação profissional, precisa de um advogado que escute toda a história dele, que auxilie na produção de provas, que verifique ponto a ponto aqui o que pode ser feito, o que não pode ser feito, qual que vai ser a demanda na esfera criminal, qual que vai ser a demanda na esfera civil. Não acredito que o ChatGPT vai conseguir fazer isso. E eu acho que nunca, né? Não, eu também acredito que não vai, não. Porque, igual, no meu escritório, a gente trabalha muito com questões familiares, né? Então, assim, na maioria das vezes, a gente acaba sendo psicólogo do cliente. E muitas vezes, até, a gente fica até falando assim, gente, tem hora que a gente consegue, sim, resolver uma questão familiar com uma conversa. E, às vezes, o cliente sai de lá, aconteceu ontem, de um casal de 37 anos de casado que chegaram lá, assim, um chegou primeiro, depois o outro foi, para se divorciarem com patrimônio, enfim. E aí, eu conversando com eles, eu acabei reconciliando os dois. E hoje, eu recebi uma mensagem tão engraçada que, assim, eu falei assim, não acredito que ocorreu esse desfecho, sabe? Aí a mulher me mandou uma mensagem falando que ia até levar um presente pra mim, porque eles se reconciliaram. E, inclusive, eles fizeram um café da manhã muito legal do Dia dos Namorados, coisa que eles não estavam fazendo há anos. Eu falei, gente, que legal, né? A advocacia atuando como conciliadora. E como psicólogo também, praticamente, né? E aí, a inteligência artificial nunca vai fazer isso. Sim, nunca Então, vai assim, ter em escritório artesanal, com certeza, ela não vai suprir jamais. Na verdade, eu acho que ela nunca vai suprir o ser humano, né? Igual, pra mim, ela serve pra otimizar, resumir
coisas, para aperfeiçoar, para revisar questões jurídicas, de lei, para acessar, enfim. Para mim, ela faz isso, mas realmente, igual você tá falando, se você não souber comandar ela vai fazer coisas superficiais e vai sair feio no final. Exatamente. E nesse ponto de coisas superficiais, o que acontece? Você acha que com o advento da inteligência artificial, o nosso mercado também está tendo mais profissionais superficiais? Sim. Porque dá uma preguiça, né, neles, né? Porque, por exemplo, a gente temos... você deve ter 10 anos de formado, Sim. eu tenho 9, vai fazer 10. Então, assim, porque você formou 1 ano antes de mim, a gente se conheceu na faculdade, enfim. Deixa baixo, que aí a gente começa a entregar a idade. A gente não pode falar, mas já tá bem evidente, né? Não fala isso, que eu tenho aplicado Botox, não é à toa. Pois é, mas você tá investindo no Botox, né? E a inteligência artificial... até me perdi o que eu tava falando. A gente tem uma carga de experiência aí durante esses anos. Coisa que uma pessoa recém-formada, né? Ela não vai conseguir. Então, assim, se ela for um recém-formado, igual eu tava até falando, uma coisa que eu ia falar aqui, tava falando hoje de manhã com o Daniel. Se o recém-formado não for esperto e utilizar a inteligência artificial igual a gente está utilizando de maneira a ela somar, e ele utilizar ela de maneira superficial, ele não vai prosperar. Porque se ele usar de maneira superficial, ele realmente pode acabar com a carreira dele. Isso. Porque isso vai gerar uma mancha, né? Imagina só, o juiz vendo sua petição lá no processo, cheio de emoji. Com jurisprudência inventada. Pois é, uai. Aí não vai dar não. Não vai dar então, não. assim, pensa bem, eu não quero passar essa vergonha, já falei, né? Mas então, um conselho, né? Que a gente deixa aqui pros recém-formados. Cuidado, porque assim, se você não tiver o domínio do direito em si, você vai ser um profissional do Google. Exato. Na verdade, da IA. Né? Um profissional que não vai ter um conhecimento profundo sobre nada. Não. Eu lembro que, principalmente quando eu iniciei na advocacia, não vou falar a data, reitero. 10 anos. Quando eu iniciei na advocacia, eu ficava horas, doutora, horas, lendo jurisprudências, lendo teses, sabe? Fazendo adaptações, verificando onde que caberia cada uma das alegações. E hoje em dia, até entendo que, inclusive pela IA, mas também por outras questões, as pessoas estão sendo cobradas também em relação a uma agilidade para peticionamento que nós não passávamos há 10 anos atrás, sabe? Porque hoje em dia não interessa, né? A pessoa não pode demorar um dia para escrever uma petição. Ela tem que demorar no máximo meia hora, porque se ela demora um dia, já começa. Mas você não usou o GPT? E aí a pessoa não está se aperfeiçoando, se aprofundando em nenhum assunto. E aí, você colocou isso como uma dica, eu vou estender essa dica até para os estagiários, sabe? Optarem por fazerem estágios em locais em que eles consigam aprofundar o conhecimento e não ficarem só por conta de ChatGPT. Porque se ficar, meu Deus do céu... porque nós somos da época da biblioteca. Então, assim, eu sou da época, você, né? Nossa, gente, isso tá sendo vergonhoso, né? Porque, assim, eu sou da época de ir pra biblioteca estudar. Sim. Vamos fazer prova? Vamos. Então, a gente vai pra biblioteca. Ficava lá a tarde inteira estudando pra fazer uma prova à noite. Procurando, né? Sim. Eu lembro, eu estudei na PUC, na PUC Minas, e eu lembro que lá na PUC, até quando a gente foi fazer a monografia, nós íamos na delegacia, olha, a delegacia tá na minha cabeça, na biblioteca, e buscávamos outras monografias todas impressas, e a gente lia uma por uma. E a nossa foi impressa, querendo ou não. nossa foi impressa. Eu acho que hoje não deve ter isso mais. Não sei como é que tá sendo hoje em dia, não é possível, deve ser impressa, mas sei. Essa consulta que eu acho que não é impressa mais, porque quando eu comecei a advogar, nem os processos não eram todos digitais, não eram eletrônicos. Então, eu falo que é uma das minhas saudades.
nós íamos ao fórum e pegávamos aqueles processos gigantescos, e eu já vi que você também, assim, que tá aqui com um monte de folha. Que eu gosto de anotar, gente. Gosta não de me anotar? E nós pegávamos aqueles processos, muitas vezes processos gigantescos, assim, que algumas vezes vinham até no carrinho, sabe? Vários e vários, né? Calhamaços de folhas. Volumes, né? Muitos volumes. E nós pegávamos aquilo. E eu adorava peticionar por cota. Então, pegava o processo, verificava o que tinha acontecido e na última folha do processo escrevia, né, o que que... Você sabe que você tá entregando mais uma vez sua idade com isso aí, né? Porque nossa senhora, eu era dessa aí também. Então... Misericórdia. Pensei, eles não vão ter isso mais, não né? Não vão Nunca ter isso mais. E aí, hoje em dia, você ainda tem essa questão de que você não consegue ir lá e peticionar por cota, e muitos profissionais que não conseguem ter uma análise por si só, sem se valerem do GPT, do que deve ser feito naquele processo. Porque eles já estão tão submetidos àquilo que precisam ainda de uma visão do GPT. Sim. Então, veja, eu acho que o ponto é, o GPT não é um vilão, mas ele nunca irá conseguir substituir um bom advogado. Sim. Justamente porque o conhecimento técnico, o comando para conseguir uma petição de excelência, uma petição que de fato vai trazer benefícios para o cliente, só um bom advogado com uma visão jurídica, uma visão legal, ampla, que conseguirá. Caso contrário, é impossível. E eu acho que de tudo que a gente falou até agora, eu acho que a questão principal que tem que ficar para os colegas é de que eles não podem se valer apenas de GPT. Eles precisam buscar um conhecimento aprofundado sobre o direito, porque caso contrário, a advocacia vai ser uma advocacia superficial e provavelmente vai ter problema nesse processo aí, quem sabe uma jurisprudência inventada ou até um argumento que não cabe. Sim, aí vai sobrar mais cliente pra gente, né? Porque pelo menos a gente vai tirar os clientes desses aí, né? Porque realmente vai ter isso. E é igual quando você vai numa audiência, você se depara, não falando mal, né? Com uma pessoa que tá despreparada. Tem gente que não... Por exemplo, eu gosto de anotar as coisas. A gente tem que se preparar do modo que a gente se sente confortável, né? Mas imagina só, você já deve ter ido em audiência que o advogado tá totalmente perdido e a gente massacra a outra parte. Então, assim, pensa bem, você vai massacrar as partes realmente no processo que você vai se deparar com um advogado despreparado. Exato. Porque o chat não é um advogado. As pessoas têm que entender, elas não podem ter resistência contra ele, de modo que elas não vão ser substituídas por ele. Exato. Então, elas não podem deixar ser, né? Porque se elas forem utilizar ele de maneira, assim, demasiadamente, elas vão cair, aí a carreira vai cair, com certeza. Vai ficar Vai feio. ter que buscar outra coisa pra fazer mesmo. Eu lembro, você falou isso aí, me lembrou uma situação que foi a seguinte, que as pessoas, elas têm aquela impressão, aquela vaga impressão de que elas conseguem substituir o advogado e principalmente o bom advogado. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma audiência e eu estava representando uma empresa e a parte contrária, você falou sobre massacrar, né? A parte contrária, eu lembro disso, me dá até... Meu Deus do céu, a parte contrária era num juizado especial. A parte contrária, sem advogado, né? Porque no juizado especial pode. E eu lembro que ela chegou lá no juizado e falou assim, é porque eu vi um deputado, que eu não vou citar o nome, que atua, segundo ele, na defesa do consumidor. Só que ele atua na defesa do consumidor utilizando todo o aparato estatal, né? Pelo fato dele ser deputado e tudo mais. Ele utiliza uma rede de TV. Então, aquilo ali que ele mostra não é a realidade. Aquilo ali que ele mostra pode até ser a realidade dele, mas não é a realidade da maioria da população. E eu lembro que foi uma senhora e ela falou assim, eu vi lá no fulano de tal, que tem... o programa de televisão, ele falando que eu tenho direito porque eu sou consumidora e tudo mais, mas ela não fez nada no processo para demonstrar o direito dela. Então, ela não juntou as provas que ela deveria ter juntado nos autos, ela não produziu as provas que ela deveria ter produzido, ela não fez nada.
porque ela viu esse determinado deputado na televisão e achou que era simples assim, que se ele conseguiu lá, ela iria conseguir no juizado. E eu lembro que aí eu cheguei para a audiência, fiz os requerimentos, né, que a gente pode fazer os requerimentos durante a audiência, fiz os requerimentos, o juiz ali mesmo já julgou e ela perdeu o processo. Ela saiu de lá assim, chocada, mas como assim eu perdi o processo? É porque não basta só você ter visto em tal lugar, você tem que saber trabalhar o processo, juntar as provas pertinentes, né, que demonstrem os fatos alegados e tudo mais. E eu acredito no seguinte, que quem chega com uma visão superficial de processo, uma visão só de EPT, se equipara a essa consumidora. Com certeza. Foi um ótimo exemplo. Que chega lá sem saber, tudo bem, eu sei que eu tenho direito, que eu vi o fulano lá falando sobre isso, mas eu não sei como aplicar. E aí, se não sabe como aplicar, não vai conseguir. Com certeza, esse exemplo foi ótimo para comparar a questão do advogado despreparado com o juizado especial, que inclusive eu sou assim, tenho pavor do juizado especial com relação à termação. Porque assim, nossa, é muito mal feito, muito mal feito. A pessoa chega sem conhecimento nenhum. Sim. E às vezes quem tá na termação também não consegue passar, né? De maneira adequada, e igual você tá falando. Realmente é isso mesmo. Sem o conjunto probatório ali, de fazer aquela linha do tempo mesmo, para poder desenhar o que tá acontecendo, demonstrar, praticamente desenhar mesmo para o juiz entender de maneira clara. Uhum. E é lógico, com fundamentação jurídica, né? Uhum. Não vai dar certo. E o ChatGPT pode ajudar nisso, né? Uhum. Com relação à fundamentação jurídica, aprofundar, né? Pesquisar, né? Questões, assim, relevantes para o caso. Colocar questões fundamentadas no CPC, no CDC, no Código Civil, enfim. Uhum. Ele vai conseguir aprofundar de maneira técnica. Uhum. Mas, na verdade, o tato não tem jeito. Não tem. Acaba que se a pessoa não conseguir aprofundar, ou se ela não conseguir, igual você falou desde o princípio, né? Que é o ponto-chave. Tem que saber dar os comandos. Sim. E não é um simples prompt. Você precisa trabalhar a inteligência artificial. Então, à medida que ela vai trabalhando aquela petição, você precisa ir dando novos comandos para ela ir aprofundando cada vez mais naquela petição. E outra coisa que você falou que eu achei excelente, que é um ponto que eu concordo muito, é que você precisa se preparar, né? E que a gente se preparava muito e hoje em dia a gente tem visto profissionais não se preparando e que esses profissionais certamente não conseguirão se manter no mercado, principalmente um mercado como a gente tem visto hoje. E eu me lembrei de uma advogada que certa feita fez uma audiência e ela representava um banco e eu representava a parte autora. O banco estava como parte ré. E eu lembro, doutora, que ela não leu o processo. Ela não leu o processo. Ela foi lá só para fazer essa audiência. Ela não leu nada no processo. E o que aconteceu? O juiz, um juiz educadíssimo, excelente esse juiz. O juiz perguntou, nós estávamos numa audiência de instrução e julgamento. O juiz perguntou para ela quais as provas que ela gostaria de produzir e quais as provas que eu gostaria de produzir. E eu informei para o juiz que eu entendia que a prova era documental, que não era prova testemunhal e que, inclusive, eu tinha me manifestado nos autos de forma contrária à audiência de instrução e julgamento, mas que o banco tinha realizado o requerimento de audiência de instrução. O juiz olhou para a advogada e falou, doutora, então como o banco requereu, qual a prova que a doutora gostaria de produzir? Ela olhou para o juiz e falou... Foi muito... Nossa, que situação. Eu me senti mal na situação por ela. Ela olhou para o juiz, doutor, e falou assim... Excelência, qual a prova testemunhal que foi juntada na contestação? Perguntou para o juiz. E o juiz, educadíssimo, verificou na contestação e falou... a doutora pediu o depoimento pessoal da parte autora. Ela falou, ótimo, então gostaria de reiterar o depoimento pessoal. E eu tranquilíssima, porque a parte autora era muito capaz, ela estava muito preparada, a parte autora, para prestar depoimento. Então, ele sentou para prestar depoimento. Ele sentou para prestar depoimento.
O juiz olhou para a cara da advogada e falou assim: doutora, quais as perguntas? Ela respondeu, doutora Miriam, ela respondeu: não tenho perguntas, excelência. Foi essa cara que o juiz fez. O juiz... Que isso? Pensa bem que vergonha, tá vendo? Não quero passar essa vergonha, não dá. Na hora não o juiz dá. já olhou pra ela e falou assim: como assim não tem perguntas, doutora? Ele ficou bravo, aí ele ficou bravo. Muito bravo. Ele bem branquinho, ele ficou vermelho. E aí ela: excelência, não tem perguntas. Aí o juiz falou assim: abre a ata. E já pediu pra servidora abrir a ata, multou o banco por litigância de má-fé, por ter feito o requerimento da audiência de instrução e julgamento e não ter realizado perguntas durante a audiência. Então é aquilo que você falou. Se o advogado não for preparado para a audiência, ele vai necessariamente trazer danos, inclusive financeiros, para o cliente. E eu acredito que o ChatGPT, por mais que ele seja extremamente interessante no sentido de trazer esses argumentos, muitas vezes fazer pesquisas para a gente e tudo mais, se o advogado não estiver analisando com cautela, verificando tudo certinho, nossa, vai ser um problema. E eu acredito que a gente ainda vai ter muitas situações parecidas como essas aí. Com certeza. Porque eu nunca fui para uma audiência sem me preparar antes. Você Por mais que imagina? ela poderia ter... Ela ia justificar, com certeza ela justificou, porque ela foi contratada para aquela audiência, enfim, aquelas pessoas que fazem aquele tanto de audiência num dia, né? Uhum. Mas mesmo assim. Então, por que ela não seguiu você e falou, não, eu, né, reitero o pedido de julgamento antecipado do processo e pronto, ia passar menos vergonha. Na verdade, não ia passar vergonha. Não ia passar, era... Porque, não foi ela que fez a petição, querendo ou não, ela poderia reiterar, mas não. Olha aí, pra você ver, aquilo que a gente tava conversando hoje. Porque as pessoas têm que valorizar o advogado mesmo, Uhum. e a pessoa tem que se impor como profissional, Sim. né? Porque se ela é advogada, ela estudou, querendo ou não, pelo menos 5 anos para estar ali. Uhum. Apesar da faculdade não ensinar você a advogar, né? Você tem, querendo ou não, um pouco de conhecimento do que vai acontecer na audiência, até mesmo, por exemplo, nesse caso, se ela tivesse colocado no chat GPT o processo, mandado o chat resumir, ele teria falado que não precisava produzir mais provas. Com certeza ele teria falado. Eu acho que ela deveria, na minha visão sobre a situação, ela deveria ter falado o seguinte: já que ela não estava preparada, né? O banco, muitas vezes isso acontece realmente. O banco contrata para fazer várias audiências Sim. e nem encaminha as perguntas e tudo mais. Eu acho que ela deveria ter falado o seguinte: pergunta ao autor o que aconteceu, por qual motivo ele ajuizou a ação. Pelo menos ter deduzido algumas perguntas, né? Entendeu? Aí ele ia começar a contar e daí ela fazia, se fosse o caso, Sim. outras perguntas ou não. Se ela tivesse sido esperta, verdade. Mas assim, do jeito que foi, ela acabou fazendo todo mundo de bobo lá. Inclusive pensa o bem, juiz percebeu na frente do juiz, isso. que vergonha. Que vergonha. Mas enfim, tem outras... a gente falou muito sobre peticionamento, né? A ajuda do ChatGPT para peticionamento. Tem outras situações em que você entenda que esteja sendo interessante o uso da inteligência artificial? Lá no escritório, eu tô gostando do chat para fazer propostas de honorários. Uhum. Ele tá fazendo propostas ótimas. Uhum. Ele tá reformulando muito bem contratos. Assim, contrato de aluguel, contrato de alguma prestação de serviço, enfim, esses contratos cíveis, né? Uhum. Ele tá reformulando muito bem, dá pra fazer vários por dia. Uhum. E questões também de e-mails, ele é ótimo para criar os e-mails e enviar. E assim, a gente só envia. Uhum. Questões de separar documentação também, transformar em PDF, organizar documentos, ele faz muito bem. Uhum. Deixa eu ver o que mais que ele tá Organizar documentos? Ele organiza, se você colocar um arquivo, por exemplo, de PDF que está desorganizado, ele cria um novo PDF com ordem cronológica, sabe? Olha. Planilha, ele é ótimo para fazer. Cálculo trabalhista, ele faz muito bem. Uhum. Planilha de juros abusivos, ele faz. Uhum. Planilha de alimentos... Você atua com juros abusivos? Não, na verdade eu atuo. Não sempre, né? Na verdade, eu só atuo para fazer acordo. Uhum. Porque a questão dos juros abusivos já caiu por terra, né? As pessoas ainda divulgam essa situação, mas não dá certo na maioria das vezes, né?
Mas, inclusive, era uma demanda, igual eu falei, né? Uma demanda de massa que era bem recorrente, né? Mas eu atuo só se for fazer acordo. Por exemplo, se a pessoa tá com um veículo em débito, né? Com o banco, e aí a gente pode entrar com a ação que vai forçar o banco a fazer um acordo ótimo, inclusive. Mas pra devolver dinheiro, não tem dado certo, na verdade. Sim. E aí o chat tá fazendo muito planilha de alimentos, ele é ótimo pra atualizar, fazer planilha. Sim. E também uma coisa, né, que é muito bom pra nossa advocacia, que inclusive eu gosto de fazer nas minhas redes sociais, que são as postagens, os roteiros de vídeo. Ele faz muito bem, você bota até, se você pedir pra ele, temas relevantes daquela semana, notícias relevantes daquela semana, sobre, né, relação com o termo, com o direito, enfim. Ele é ótimo pra fazer isso. Eu, inclusive, tenho os agentes, né? Porque eu não sei se você utiliza os agentes no seu. Utilizo. E aí, os meus agentes são assim, um faz revisão, o outro faz contratos, o outro faz artes e posts de Instagram, o outro faz roteiro. Assim, meus agentes são ótimos. Dá nota 10 em muito ser humano, né? Com relação a essas coisinhas. Mas é lógico. Igual você falou comigo outro dia, né? Sobre a questão do estagiário, né? Porque o estagiário realmente é uma pessoa que tá aprendendo. A gente tem noção disso. Lógico. Então, por exemplo, se o estagiário não souber dominar, na verdade, o mínimo, ele realmente não vai conseguir te ajudar, vai te ajudar menos do que o chat. Exatamente. Porque eu acho que, assim, o chat tá me ajudando muito e eu não preciso ensiná-lo, né? Exato. E isso é ruim, porque isso vai atrapalhar até nas oportunidades de estágio, né? Porque a gente vai ficar cansado e com preguiça de querer ensinar, na verdade. Eu falo que essa questão do estágio, se antes o estagiário já tinha que ser uma pessoa proativa, Sim. Hoje em dia não tem como mais. Porque, assim, sejamos sinceros, nós duas somos da iniciativa privada, né? Não tem como você querer pagar para ensinar. Sim. A pessoa, no mínimo, ela tem que ter uma proatividade, buscar conhecimento, buscar várias, né? Fazer uma busca bacana de jurisprudências. Ela pode verificar o ChatGPT, mas ela tem que ter algo a mais para colocar na mesa, porque senão fica impossível, porque a gente solicita uma petição para o ChatGPT, faz os comandos ali, com 10 minutos você terminou a petição? Sim, é verdade, porque se a pessoa não tiver interesse em aprender, não tem como. Ela não vai sair do zero. Não vai sair do zero, porque ela vai achar que aquilo ali que ela fez no GPT tá bom, né? Porque pra visão de uma pessoa que é leiga, sim, tá ótimo. E, na verdade, nunca estará realmente no nível de um ser humano que esteja, de fato, capacitado. Sim. Eu acho que tudo se resume a isso. O ChatGPT jamais conseguirá, na minha visão, se equiparar a um ser humano, de fato, capacitado, principalmente na advocacia. Com certeza não. E olha que eu utilizo muito. Você falou aí sobre os GPTs, né? Eu tenho o Jatobá Cível, eu tenho o Jatobá Penal, que inclusive eu coloco doutrinas, né? Eu junto PDFs, Rogério Greco, todos os volumes estão no meu GPT Penal, no meu Jatobá Penal, o livro completo. Então, quando eu amo estou... Greco. Eu também. Nossa! Então, quando eu estou avaliando qualquer tipo de questão criminal, eu informo qual a visão de Rogério Greco sobre esse assunto. E ele traz para mim tudo. Então, para mim é excelente. Então, separar por assunto é legal também. Você fala por tema, né? Isso, eu separo. Eu separo por tema do escritório. Inclusive, coloco eles para conversarem entre si. Mas você utiliza o chat normal ou você tá utilizando uma anus? Aqui, ó. No GPT mesmo, a gente faz ao vivo. Aqui, ó. No GPT mesmo, eu coloco, eu crio, sabe? Ah, tá. Então esse aí também eles conversam entre si. Porque eu achei que só o Manus que tava conversando entre si. Não. Os agentes estão conversando no chat. Conversam. Esse é o Pro, né? Isso. O meu também é o Pro. Não, a gente... O mais barato que um estagiário. Bem mais barato que um estagiário, inclusive. Então, assim, aí eu coloco eles e eu também utilizo muito para redes sociais. Eu acho que tá sendo
principal para mim, rede social, sabe? Porque eu coloco lá no GPT o tipo de assunto que eu estou querendo abordar e de uma forma que seja interessante para as pessoas, né? Porque eu acredito que o ponto é esse. Para dominar a rede social, você tem que dominar a forma que as pessoas querem assimilar, querem receber aquele conteúdo e não só o conteúdo em si. Então, realmente tem sido o mais interessante para mim em relação às redes sociais, apesar de que eu gostaria de estar utilizando mais, sabe? E outra forma que eu comecei a utilizar muito o GPT foi para e-mail marketing. Então, pedi para ele me auxiliar num CRM mais efetivo para o escritório. E depois desse auxílio, eu comecei a utilizar para e-mail marketing. Muito bacana, tá? Se você quiser, depois eu te mostro. Sim, é interessante também, né? Na verdade, não é o chat, é a questão do tráfego pago, né? Uhum. A gente tem que ter um pouco de cautela com relação a isso, por causa das regras, né? Da ética, do estatuto, enfim. Mas o tráfego pago também, né? É a mesma questão do chat da inteligência artificial. Ela vai pro bem e pro mal, né? Porque o que tem de golpista aí, fazendo utilização do tráfego pago e aplicando muito golpe aí, por causa dessa, né? Essa facilidade de chegar, de enviar as informações, de chegar na casa das pessoas. Falo que assim, nossa, é muita loucura. Em 10 minutos você consegue acessar todo mundo de um bairro. E assim, é muito doido mesmo. É muito mais fácil do que enviar uma carta, né? Pois Ou um documento, na verdade, um panfletinho, né? No correio, não vai ter mais isso. Não tem. Hoje em dia é só tráfego pago. Você já está utilizando? Não, ainda não. Eu estou avaliando essa possibilidade. Eu também não estou utilizando ainda. Confesso que eu não estou utilizando tráfego pago ainda, porque a minha captação de clientes é uma captação ainda muito orgânica. Sim. Uma pessoa indica para outra, que indica para outra, que indica para outra. E me parece que ainda não é o momento de eu utilizar tráfego pago, porque eu já não tô assim, dando conta. É isso que acontece comigo. Mas sabe o que é, Fernanda? Uma coisa que me falaram outro dia, que você e eu temos dificuldade pelo que eu tô vendo, sabe? A gente tem que entender que a nossa advocacia artesanal, ela vai acabar sendo substituída por uma advocacia de empreendedorismo. Entendeu? Porque se você utilizar o tráfego pago, você vai ser o empreendedor que vai repassar processos. E aí é o problema pra gente, porque eu gosto de estar à frente das coisas, né? Eu também. Então a minha resistência com o tráfego pago é justamente essa, porque eu vou captar mais pessoas diariamente, então talvez eu não vou conseguir tratar pessoalmente todos. Então eu teria que ter uma equipe, uma estrutura, né, pra poder escalar. Então assim, mas assim, a minha intenção é justamente essa, né, pro futuro aí, não tão longe, não tão distante, mas eu vou ter que acostumar com essa situação de delegar. Se eu captar uma demanda muito alta de certo assunto, porque realmente, se a gente for fazer o tráfego pago, né, a gente vai ter que fazer um nicho específico, né, e ir captando e depois ir delegando aquilo para ficar mais fácil de passar. Algo que eu vi que tá dando muito certo é sobre passagens aéreas. Sim, um assunto questões aéreas, porque atraso de voo, extravio de bagagem, o pessoal tem conseguido automatizar muito, assim. E aí, todo o procedimento é feito por estagiários, não é feito por advogados mais. Sim, sabe? Vira massa, né? Aí é muito massa. Eu vi que, assim, é simples também. É lógico que a pessoa não pode nem considerar que ela está contratando um advogado, na minha visão. Porque ela entra num link, eu vi até um exemplo de um advogado que ele até ensina a fazer. É um link, a pessoa acessa, preenche um formulário, narra toda a situação, junta os documentos, a própria inteligência artificial monta a inicial, eles distribuem a inicial, já tem ela já pronta, né? Na inteligência artificial, só muda ali de acordo com o que o cliente encaminhou, eles distribuem e pronto. Então, assim, simples, mas é um escritório massificado, né? Mas diferente da nossa atuação. E aí é a nossa resistência, porque a minha resistência é essa, sabe? Eu ainda tenho uma visão de que
a advocacia artesanal, ela jamais vai perder espaço. Sim, eu também acho. Porque, assim, por mais que a gente veja atualmente uma advocacia de massa muito bem paga, né, que ela está tendo um retorno muito bom, mas aquele contato com o cliente, porque eu tenho clientes no escritório que jamais me trocariam por outro advogado, entendeu? Sim. Que tem uma fidelidade mesmo, que olha assim e fala assim, eu tenho cliente de quando eu comecei a advogar. Que me indica até hoje qualquer demanda jurídica desses clientes do início da advocacia, eles trazem para mim. Porque é questão de confiança. Exato. Eles não vão confiar, às vezes, se você... Na inteligência artificial. Não vão. Ainda mais que a maioria das vezes são pessoas mais velhas, né? Porque, né? A gente teve um pequeno probleminha técnico aqui, mas já voltamos. E eu já queria voltar perguntando. Já teve algum caso no seu escritório que você olhou e falou assim, isso aqui, certamente, a inteligência artificial não daria conta? Então... na verdade, igual a gente estava falando, né? Meu escritório, tanto quanto o seu, é muito artesanal. Então, a gente lida muito tete a tete com os clientes. Mas um caso que me marcou bastante foi um caso de pensão alimentícia, que a gente propôs a ação contra o genitor, né? A princípio, ele se dispôs, né? Foi até no fórum, se deu como citado, enfim, tal, participou de audiência. Aí depois, ele começou a ter uns ciúmes, assim, gigantesco da mãe da criança e começou a atrapalhar todo o processo. E aí, teve um dia, do nada, ele foi na escola e raptou essa menina. Não raptou porque ele é o pai, mas ele pegou essa menina sem avisar pra ninguém, sumiu com ela. Que isso? E assim, gente, esse dia eu fiquei tão nervosa que eu falei, gente, eu vou matar esse homem. Aí eu liguei pra ele e falei assim, cadê a menina? Ah, mas a menina é a minha filha, que não sei o quê e tal. Eu falei assim, você pegou a menina sem avisar pra mãe, desse jeito você vai querer resolver as coisas comigo? E assim, pensa bem, imagina só, se for um advogado que vai contar somente com o GPT, e aí depois, resumindo a situação toda, ele fez acordo comigo depois. Agora ele paga a pensão bonitinho, depois de anos lutando, deve ter uns 3 anos esse processo, assim. Por quê? Porque eu utilizei na verdade, apesar da raiva que eu tinha dele, porque realmente eu garro ódio dessas coisas, sabe? Apesar da raiva que eu tinha dele, ele confia em mim hoje. E a gente, depois de muito conversar, de muito dialogar, de muito tentar, hoje ele paga a pensão, uma coisa que eu nunca imaginava que ia dar certo. Porque realmente ele é uma pessoa maluca. Que não tem trabalho, não tem nada no nome. Assim, o que eu ia fazer? Ia ter que conversar com ele de maneira, né, a convencer ele. Hoje ele confia cegamente em mim. Sim. Então, assim, pensa bem, se você não tiver o tato humano, como que vai fazer? Então, de fato, a inteligência artificial, né, não vai tirar o tato humano, não vai tirar a sensibilidade de conversas, de tratativas, igual hoje eu vi você conversando com o cliente pelo telefone. Assim, isso nunca vai ser substituído, porque ela vai poder mandar um áudio com a sua voz, porque ela tá fazendo isso. Mas imagina só como que ela vai ligar pro cliente, tratar o cliente igual você trata. Ela nunca vai te substituir. Nunca. E assim, é aquela velha questão também que você tava falando sobre isso aí, eu tava pensando, né? O advogado, ele tem uma habilidade de resolver problemas. Sim. Eu falo que a minha advocacia é pautada nisso. Eu sou uma resolvedora de problemas. E o que acontece? Quando o cliente chega pra gente, a gente faz toda uma análise anterior, tenta resolver extrajudicialmente. Às vezes os juízes nem têm essa noção tanto do trabalho que a gente tem antes de chegar ao ponto daquilo virar um processo, sabe? Sim, eu sou muito assim também. Eu gosto de resolver tudo. Eu gosto de tentar resolver tudo extrajudicialmente. Porque isso vai ajudar a vida do cliente, vai melhorar tudo. Além de ser mais barato de honorários, vai trazer menos confusão. A pessoa não vai ficar desgastada emocionalmente. Sim. A resolução amigável é o melhor caminho. O melhor caminho. E assim, até a gente chegar ao ponto de judicializar, a gente já ligou pras partes. Igual
Sofreu. Já avaliou toda a documentação, Sim. já requereu documentos para o cliente. Então, até chegar no ponto daquilo ali virar um processo, o trabalho que a gente fez ali de mediação, de conciliação anterior é muito grande. Sim. E, inclusive, de conversar com o cliente, falar assim, olha, isso aqui você não tem direito, isso aqui você tem direito, isso aqui a gente pode requerer, mas a chance de êxito é menor. Então, tudo isso a gente conversa antes com o cliente para só depois ajuizar a ação. E muitas vezes o ChatGPT não vai conseguir ter esse... Não. né? Porque, por exemplo, um acordo. Como que o chat vai fazer um acordo? Outro dia eu fiz um acordo de divórcio, que as partes, né, conseguiram chegar num denominador ali amigável, né, pro acordo. E aí eu distribuí a ação de divórcio, com 2 horas o juiz assinou e homologou o divórcio. Sim. Foi assim, um tempo recorde. Por quê? Foi todo um trabalho artesanal de negociação, teve toda a tratativa, teve uma petição bem elaborada, né? Com a assinatura das partes, todo mundo concordou e enviado para o juiz de maneira certa. Todo bem alinhado, que o juiz não teve que questionar. Já homologou direto. Então, pensa bem, uma coisa que tem todo um procedimento que você vai, né, desenhar, costurar e tudo mais, e chegar ali no resultado. E se fosse simples assim, tava bom. Porque às vezes as pessoas pensam assim, não, regime, comunhão parcial de bens, 50% para cada um. Então, verifica quanto que é o patrimônio, 50% para cada um. Mas não verifica que tem as outras questões que envolvem aquele processo, e questões muitas vezes emocionais, afetivas. Por exemplo, a pessoa fala assim, não, tudo bem, mas ele me traiu. Sim. Ele me traiu, então não é justo ele ficar com mais patrimônio. Outro dia eu atendi um cliente que ele falou assim, eu não vou deixar a minha loja ficar com ela, porque senão ela vai colocar outro lá dentro da minha loja. Não. Entendeu? Então, se fosse tão fácil assim, a gente simplesmente fazer uma conta matemática, né? 1 mais 1 igual a 2. Se fosse assim, seria excelente, mas não é assim. A gente tem que fazer uma análise psicológica também. Nossa Senhora, uma demais. verificação do que os clientes têm ali, que trazem consigo, quais os pontos. Uma vez uma cliente me procurou e ela falou, Fernanda, eu quero me separar, eu quero me divorciar, e por mim ele fica com tudo, porque eu só quero ficar longe dele, porque ele está me adoecendo. Ela falou desse jeito comigo. Uma outra cliente me procurou e falou assim, doutora, eu não quero que ele fique com nada porque ele me traiu. Sim. Então, veja, né? Que cada pessoa trabalha de um jeito e pensa de um jeito diferente, né? Sim. E tudo isso precisa ser avaliado. Até aquela questão, assim, do que vem de antes do casamento. Sim. Sabe? Outro dia a gente estava fazendo um acordo que uma amiga advogada passou para mim. Ela falou, não aguento mais esse caso, eu não consigo fazer esse acordo, tenta aí, vê se você consegue. Aí olha qual que era o problema do acordo, ela até falou isso comigo hoje. O acordo tinha a partilha dos bens que eles estavam de acordo. Tava tudo certinho, dos bens que eles precisavam partilhar e tudo. Mas sabe qual que era o problema? Um apartamento que as partes adquiriram durante o casamento, mas que colocaram no nome dos filhos. E aí, esse apartamento foi adquirido com dinheiro de herança do marido. Nossa. E aí, ele colocou em nome dos filhos para facilitar questões de inventário, enfim. E aí, na confusão toda do divórcio, essa mulher foi morar nesse apartamento. Então, para esse cara, era inadmissível essa mulher morar nesse apartamento. E aí eu fui falar com ele, gente, mas esse apartamento não tá em discussão, porque ele tá em nome de seus filhos, mas a minha moral não aceita ela morar lá, porque ele é da minha família. Eu falei, mas você comprou e colocou em nome de seus filhos, mas a minha moral não aceita porque ele foi uma herança dos meus pais. Sim. Então assim, aí essa minha amiga advogada falou, Mira, eu não tive essa visão de que o apartamento tava incomodando eles ao ponto de não fazer o acordo. Sim. E aí eu falei, e aí, o que vai fazer? Vou vender o apartamento para eu poder repassar a parte dela, e aí, beleza, no futuro eu compro outro para os meus filhos, mas o apartamento em si ela não vai morar, porque eu não vou aguentar ver ela morando lá, mesmo que seja emprestado com outra pessoa, enfim, porque era da herança da minha família, ou seja, a moral dele não aceitava. E se você for avaliar
por uma questão cultural, a gente entende E também, se fosse né? avaliar somente a questão jurídica, Aí ele não teria nem que falar sobre esse apartamento. Não, exato. Uhum. E aí, na questão da conversa, eu avaliei, não, então o que tá pegando é isso. É. Então vamos vender esse apartamento. Aí a gente tá prestes a fazer o acordo. Coisa que essa minha amiga falou, Mira, eu não pensei nisso. Eu falei assim, porque ela tava ao pé da letra, né? Sim. Não, o apartamento não vai entrar. Toda vez que eles falavam sobre, eu falava que não ia falar sobre. Ali, tá vendo? Você não falou sobre porque você foi ao pé da letra. Sim. Então, e aí na hora que eu fui... ponto-chave. Que eu fui na emoção deles, eu percebi que não, o apartamento era o problema. Juridicamente não era o ponto-chave, mas emocionalmente era. Exatamente. E aí, na verdade, voltamos ao nosso assunto. O chat resolveria isso? Jamais. Porque ele ia bater o pé de que o apartamento não cabe, é partilha. Aham. O apartamento não é de propriedade das partes. Exato. Eu já tive um inventário que ficou travado por conta de uma sanfona. Olha aí. Tá Uma vendo? sanfona. E uma sanfona antiguíssima. E eu falei assim, não, vamos sentar e vamos conversar entre todos os herdeiros para resolver qual será a situação desta sanfona. E era um inventário considerável, valor considerável. Mas o ponto-chave era a sanfona que o de Cujos utilizava e tocava, enfim. Enfim. Muitos causos jurídicos. Muitos casos. Moral da história. A inteligência artificial pode ter muito conhecimento, pode ser uma aliada muito forte, mas jamais irá conseguir substituir um bom advogado. Com certeza não. Com certeza não. Então tá, obrigada pessoal. Muito legal esse podcast de hoje. Queria agradecer a doutora Miriam pela Muito presença obrigada aqui. Fiquei pelo muito convite. feliz por você ter conseguido comparecer aqui hoje. Eu acho que o bate-papo aqui foi muito bacana. Já vamos marcar outros podcasts. Com que certeza, a conversa... vamos falar de outros assuntos. Exatamente. A conversa foi boa. E é isso aí, muito obrigada e até a próxima. Obrigada e até a doutora. próxima.